Olá, hoje começaremos a falar sobre o hábito 4 dos pais considerados brilhantes, cujo tema é: bons pais preparam os filhos para os aplausos, pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada, né, por vocês estarem mais um dia aqui Sim, acompanhando a gente. E esse hábito é um hábito muito importante, é né? verdade. Porque como que são os bons pais? Eles realmente preparam os filhos para o sucesso, né? Ensinam, né? Preparam para o trabalho, né? Para a vida, para as grandes conquistas, É né? Essas verdade. são as características de bons E pais, isso é muito bom, né? com certeza. Mas pais brilhantes, Fernanda, vão além, né? Eles preparam seus filhos para as derrotas da vida. Sim. Eles educam a sensibilidade dos filhos. Com certeza. Então, preparar para o sucesso, logicamente, é muito importante, Sim, né? Então, nós precisamos estimulá-los, eles, ao trabalho, né, aos estudos, realmente para crescerem, para sonhar. sim. Mas não é só isso, De jeito nenhum. né? Na verdade, nós temos que ensinar os nossos filhos, Fernanda, a não ter medo das Sim, derrotas, das frustrações. Eu fico até pensando que os pais brilhantes, eles sabem que uma vida de sucesso não é uma vida infalível, sim, não é uma vida perfeita. Isso não existe. exatamente. Os pais brilhantes, eles sabem que normalmente vencer tem, às vezes, alguns problemas, né? Sim, Alguns fracassos, algumas quedas. E eles ensinam os filhos a pensar na história deles, a sim. respeitar as outras pessoas. É muito interessante, né? Exatamente. Os pais, né, brilhantes, eles precisam ser fortes em suas convicções, mas Sim, também flexíveis, é né? verdade. Porque tem muitos pais que impõem e não são flexíveis, não escutam, né, a questão do filho, não Sim, colocam a situação do filho. Então precisam sim ser fortes, né? é, Serem bem posicionados, serem firmes, mas também flexíveis. Então os, tentar achar um ponto de equilíbrio, né, é, entre esses dois pontos. os pais brilhantes, sabe, Fernanda, eles falam para os filhos assim, ó, eles têm a coragem de dizer: eu Sim. errei, me desculpa, meu filho, eu preciso de você. Né? Então eu volto até aos pais responsáveis que estão nos assistindo. Vocês falam essas frases para os seus filhos, né? Porque Sim, nem todas as vitórias são consagradas por só vitórias, né? Existem as derrotas, sim. exatamente. Com E o certeza. insucesso, Fernanda, é, às vezes não é ligado à incapacidade da pessoa, Sim. mas é que elas não aprenderam que a superar os obstáculos da vida. Então, os Uhum. nossos filhos hoje, eles estão tentando algo, eles têm um sonho. Na primeira barreira, no primeiro Sim. problema, eles desistem. E nós, pais, falhamos porque nós não construímos uma personalidade de resiliência e uma personalidade Exatamente. de persistência nos nossos Uhum. filhos. Então, nesse ponto, é muito importante o quê? Traçar metas, Sim, né? Vocês, como pais, colocar, olha, meu filho, quais são as suas metas, né? Os seus é objetivos de verdade. vida, Sim, né? É entrar para tal faculdade, para tal curso, né? E ir trabalhando essas metas e organizar a sua rotina, seus horários também para alcançar essas metas. sim, Quando nós temos é metas, nós verdade. nos comprometemos mais, Sim, né? Não, então eu sei que eu tenho que realizar, eu sei que eu tenho aquele objetivo, então eu vou me organizar para alcançá-lo, sim. né? Para batalhar, para realmente ir seguindo esse caminho. E ela falou sobre bons pais, que é muito bom. Mas pais Exatamente. brilhantes vão além, Fernanda. Os pais brilhantes, eles mostram a história, o outro lado da Sim, história. Eles mostram que a vida, ela não é feita só de céu sem tempestades, ou um caminho sim, sem acidentes, né? Nós temos que mostrar, nós, pais brilhantes, né, vamos colocar assim, sim. que a vida é cheia de curvas inevitáveis, né? Uhum, E que nós podemos sim, Fernanda, usar os nossos problemas, as nossas sim. angústias, para ser degraus para o sucesso, Com né? certeza. Isso é um fator da resiliência, né? Exatamente. Então, de saber o que eu estou passando, de saber o problema que eu estou, né, submetido ali, Sim, acometido, e superar, é né? E verdade. dar a volta por cima, realmente trabalhando aquela questão, né? Lidando com as emoções, a inteligência emocional. Né? Sim, Então, se eu tenho uma boa inteligência emocional, se eu tenho essa capacidade de lidar com as minhas frustrações, sim. vai ficar mais fácil, Até né? alguns por falam, né, a teoria de resiliência, né? Com Que igual você certeza. falou, Fernanda, trabalhar, né, as frustrações e ficar íntegro. É Sim. muito interessante essa teoria, né? Você Aham. trabalha todas as frustrações que você tem, você trabalha todos os problemas e se Sim, mantém equilibrado, se mantém íntegro. Isso é difícil, né? com Ah, isso é certeza. difícil demais, gente. É uma habilidade que é para Sim, desenvolver, sim, né? Ninguém nasce sabendo de lidar jeito com as nenhum. emoções, né? Então, por isso que nós estamos até com esse É projeto, verdade. né, para estimular essa inteligência Sim. emocional. A- a- Então, é algo a ser desenvolvido Sim. mesmo. Agora vamos à contemplação e à prática, Fernanda. Sim, Pais, vocês são resilientes, né?
quem disse sim aí, né? Sim, Vocês dão esse exemplo aos filhos de vocês no dia a dia, a sua resiliência, né? exatamente. Então, às vezes a gente fala assim, não, eu sou resiliente, né? Sou resiliente, mas às vezes nem sabe a definição que nós Sim. falamos. Então, vamos na prática agora, né? Pais, quando vocês são ofendidos, né? Alguém vem aqui e te ofende. Sim. Isso acontece, né, gente? Com Na nossa vida certeza. real acontece. Vocês ficam. Abala a identidade de vocês? Vocês questionam realmente se a outra pessoa está certa e você está errado? Né? Você Sim. fica com a sua identidade abalada, o que você acha de si mesmo fica abalado? Sim. Isso é quando nós não temos uma identidade firmada, viu? Uhum. A gente não está sendo resiliente. Com certeza. Outra pergunta. Quando uma pessoa te ofende, né? Na verdade, te contraria. Ofende, eu já falei. Uhum. Você tá tudo certinho, e uma pessoa vai lá e te contraria. Como que você responde essa contrariedade? Como você mostra para os seus filhos? Aí você responde sem Com pensar, de agressividade, agressividade. você se vitimiza, né? Você fica na Aham. defensiva, né? Como que, quando a pessoa te contraria, o que que você faz? Sim. E a última pergunta, Fernanda. Quando você, como que eu vou dizer? Quando você fracassa, né? Eu estava Uhum. achando um termo aqui. Quando você fracassa, você se acha a pior pessoa do mundo, que nunca mais vai dar certo, não vê nenhuma uma luz no fim do túnel, ou você vê aquele fracasso como uma motivação Sim. para você crescer, para você renovar os seus planos, rever as suas decisões, a sua Exatamente. história, fazer um renovo de vida, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que ver as nossas reações diante dos nossos filhos. Volta aquele caso do exemplo, Sim. né? Quando uma pessoa contraria a gente, uma pessoa ofende, ou quando nós passamos por um fracasso, como que a gente reage diante dos nossos filhos? Sim. Porque eles guardam isso na memória e é exemplo para eles, né? Exatamente, começam a replicar esse comportamento, Exatamente, Fernanda. né? Então, nós estamos numa geração um pouco mais frágil, Sim, né? Até por conta da pandemia, né? Todo mundo viveu, vivenciou, sabe como que foi, né? Que sim, foi um período muito complicado. é verdade. Então, diante dessa fragilidade, né? Diante dessas situações que todos nós vivenciamos, qual é o suporte que vocês estão dando aos seus É filhos, verdade. né? Se nós não formarmos um suporte às frustrações para os nossos filhos, se Exatamente. nós não dermos limites com nãos aos nossos filhos, Uhum. isso é muito grave, muito perigoso, não Com é, certeza. Fernanda? O falar não é tão importante quanto sim, É verdade. né? E muitos pais têm essa situação, ai, meu filho pediu um celular. Não, sim. Ah, meu filho pediu isso. Sim. Sim, Ah, meu filho quer isso. Sim. E vai o exatamente. sim, sim, sim. E a criança, né, o adolescente, seu filho, ele vai acostumar com esse sim. Sim. E aí o problema está quando a vida Falar falar um não, não, aí não vai ter né? suporte, né? Exatamente. Então, quando, Exatamente. por exemplo, ele levar um não numa entrevista de emprego, Sim. né, no vestibular da faculdade, né, ou em outras situações diárias, como que vai ser a reação do seu filho frente a esse não? E essa fala sua, Fernanda, me remeteu a uma história de Sim. um aluno, do aluno do Colégio Militar lá de Anápolis, né? Uhum. E assim, sempre sim, 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 tudo sim. Aí ele chegou ali com 16 anos e falou assim, olha, mãe, vó, eu quero uma moto. Aham. Aí a mãe chegou, né, e falou assim, não, meu filho, né? Primeiro arruma carteira, né? Sim. Você vai estar capacitado, vai saber as leis de Fazer de forma trânsito. legalizada, Exatamente. né? Não, e bateu o pé não, e vocês nunca me disseram não, eu quero a moto. Uhum. Aí a mãe e a avó não aguentaram, comprou essa moto. Hum. Esse menino foi fazer um assalto numa pizzaria. Meu Deus. Tinha um policial lá que reagiu, deu troca de tiro e ele foi morto. Então, ó, imagina a dor de uma mãe, né? Sim. Que deu uma moto para um filho com 16 anos, porque não conseguiu falar não para ele Sim. e acabou ele perdendo a vida. Então, a gente tem que aprender a falar não para nossos filhos, tá? Isso é amor. Com E certeza. aí eu penso também, sabe, Fernanda, nós não aprendemos a ser resilientes. A nossa Sim. geração de pais, então, quando a gente não aprende uma coisa, a gente não ensina, não é? Sim. Então, hoje nós não temos... Tende a repetir o ciclo, né? Exatamente. Então, hoje, assim, nós não temos fortalecimento, suporte para a dor física, Aham. nós não temos nenhum suporte para as dores emocionais, né? Sim. Então, assim, a gente acaba ficando angustiado, refém disso. Com certeza. Por exemplo, vamos falar de um pensamento perturbador, a culpa, né? Sim. A culpa, gente, pode ficar impregnada na sua mente por anos. As pessoas passam décadas com uma culpa e acaba você ficando preso no único lugar que você poderia ser livre, que é na nossa mente. Sim. Não é? Isso é muito perigoso. Exatamente. A gente escuta muitos relatos, né, de culpa e às vezes nem é da própria Não pessoa, é? né? Porque quando foge do nosso controle, Sim. né, o que que a gente pode fazer?
né, entra a questão da resiliência, é a aceitação de que algo aconteceu, né, de que fugiu do seu controle, né, porque eu não tenho controle sobre as atitudes da senhora, a senhora não tem controle sobre as minhas atitudes ou sobre as minhas falas, né, então, quando foge do nosso controle, tem essa questão, né? Mas aí nós precisamos ter inteligência emocional para aceitar, né? Para digerir, para processar tudo isso que aconteceu, né? Então, diante de todo esse cenário, ensinem aos seus filhos a escutarem não, né? E também estimulem isso neles, né? Com livros, né? Os livros são excelentes. Livros em casa, né? Com certeza. Então, assim, os livros, eles estimulam a criatividade, né? O vocabulário também, né? A inteligência, a gente vai adquirindo mais conhecimento. Então, estimulem seus filhos, né? A realmente traçarem metas para a vida deles, sim, né? Com os estudos, com leituras, né? Enfim, faculdades, empregos. Estimulem isso, né, nos seus filhos. Na verdade, né, os livros dentro de casa, quando os filhos leem, até a redução dessas diferenças sociais, de pensamentos acontece, né, Fernanda? Com certeza, porque o livro ele traz muito conhecimento, né? Então, o livro ele abre um mundo, né, da imaginação, porque igual tem muitos livros que se transformam em filmes, né? Sim. E quando a gente vê o filme, parece que não é nada daquilo que você tinha imaginado quando você estava lendo o livro, né? E é muito legal essa percepção, porque a imaginação, a criatividade, quando a gente lê um livro, a gente imagina como que o personagem a casa daquele personagem, né? O livro quando descreve algumas características, né? Então, estimulem realmente a criatividade dos seus filhos com livros, né? Com jogos também, né? Tem muitos jogos para estimular a criatividade, raciocínio lógico. Então, tenham esses momentos com seus filhos, né? Ensinam eles a escutarem o não, né? A participarem, a estudarem, traçarem metas, tá? E juntos, né? Como pais e filhos mesmo, unidos. E agora que você está falando em livros, né? Sim. Pais, abram os livros da vida de vocês para os seus filhos, né? Contem os seus sonhos, os seus fracassos, os seus projetos, né? Aproveitem, assim, pequenas... É na rotina, né? Pequenas oportunidades de vocês falarem com seus filhos aqui, o que você passou quando era jovem também sobre essa situação, né? Então, aí eu vejo, assim, que às vezes os pais, eles não conversam com os filhos, né? Nós não conversamos com os filhos, que eu assumo também essa falha. E nós perdemos muito. Então, eu vou passar para o desafio de hoje, Fernanda. Com certeza. Vamos lá. Vamos passar. O desafio de hoje, desse encontro, vamos dizer assim, né? É o seguinte, vocês vão chegar nos filhos de vocês, reservar um momento com eles, e vocês vão contar aqueles sonhos que vocês tiveram, que tiveram barreiras, mas vocês vão contar quais foram as estratégias que vocês tiveram naquela situação para conseguir êxito, né? Eu posso até dar um exemplo aqui. Eu era assim, muito afoita, né? Já as pessoas já me perguntavam, já tinha que responder na hora e tal. Então eu tive uma estratégia da minha vida. Eu sim incuti isso e ensino para minhas filhas. E quando vier alguma demanda para a gente decidir, primeiro eu preciso de tempo para pensar, para ver o contexto, às vezes conversar com algumas pessoas mais entendedoras do assunto, né? Porque normalmente quando eu era muito afoita e respondia as coisas, eu não cumpria, porque eu falava coisas que não tinha como eu atender, e às vezes ficava assim em descrédito. Então, assim, eu ensino minhas filhas que eu tivesse estratégia para eu ter crédito com as pessoas. As pessoas vêm, têm os pedidos, têm as demandas, mas eu espero um tempo para eu pensar, para eu analisar, para eu estudar, para eu fazer uma pesquisa com outras pessoas, para depois dar a resposta. Então, essa é uma estratégia, sabia? Com certeza. E é uma habilidade de resolução de problemas. É verdade. Né? E nós precisamos desenvolver essa habilidade. Então, realmente, é parar, analisar aquele problema que você está enfrentando, né? Procurar soluções, escolher um desses caminhos, né? Uma dessas soluções, analisar também o que poderia acontecer depois. Então, é realmente fazer uma análise de todo o cenário e escolher o melhor caminho, né? Que é a solução de problemas. E vou falar, Fernando, não custa nada, viu? É uma questão de atitude, uma questão de postura, né? Sim, de posicionamento mesmo, exatamente. Então, assim, agora nós estamos finalizando o nosso encontro, né? Muito obrigado para vocês acompanharem até o final. Agradeço a Deus sempre por nos dar a capacidade, né, Fernanda, de poder passar isso para vocês, tá? Tem uma frase para esse encontro de Augusto Cury que fala assim, ó: a capacidade de reclamar é o adubo da miséria emocional. Capacidade de reclamar. Já a capacidade de agradecer é o combustível da felicidade. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Nós terminamos hoje o hábito 4. Vamos falar no próximo encontro sobre o hábito 5, né? Cujo tema é: bons pais conversam.
Pais brilhantes dialogam como amigos, tá? Então, Esse muito tema também obrigado é e muito até em breve. importante, né? Exatamente. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui, acompanhar até o final, né? Até o próximo encontro, não percam. Curtam o vídeo, né? Se inscrevam no canal, tá bom? E até a próxima.